Alegria, 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 alegria. Graça, paz e misericórdia de Deus sejam multiplicadas sobre o seu coração. Eu sou o pastor Jefferson Paulino e lhe peguei sorrindo. Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Eu já me apresentei para você, deixa eu falar agora a respeito da minha vida ministerial. Há 20 anos atrás, Jesus me convidou para que eu pudesse estudar os efeitos espirituais de ordem maligna que destrói as diversas áreas do ser humano. Então, exatamente 20 anos eu estudo esse assunto. Mas não apenas estudo, eu também pratico, exercito aquilo que eu estudo. Então, eu estudo isso e eu pratico. Então, há aproximadamente 20 anos, eu trabalho na área ministerial do exorcismo. É uma graça dada pelo Senhor, que toda igreja tem essa graça. Só falta despertar para poder praticar. Então eu trabalho com exorcismo há 20 anos. Paralelamente, eu trabalho com libertação também, tendo a oportunidade dada por Deus de poder libertar sacerdotes das trevas, pessoas de altas patentes dentro de ocultismo, que desejou sair dessas religiões e vir para o cristianismo, teve a oportunidade de trabalhar processos de libertação com satanistas que desistiram desse caminho e vieram para Cristo Jesus. Essa é um pouco da minha história. E em determinado tempo da minha vida, olhando para aquilo que Deus promete e o que a gente vive dentro das igrejas, Deus me fez entender que existe uma lacuna, existe um espaço muito grande nesse sentido. E Deus botou no meu coração o desejo de abrir um hospital espiritual, porque eu já não tinha mais condições de atender as pessoas individualmente. Então eu pensei com Cristo Jesus algo coletivo que eu pudesse ajudar as pessoas. E aí surgiu o Ministério Restaurecer, que é a junção da palavra restaurar com a palavra crescer. Porque nós entendemos que primeiro o homem precisa ser restaurado, o homem precisa ser livre, desembaraçado, para poder, depois desse processo de restaurar, crescer. O que que acontece? Acontece que as pessoas estão querendo crescer sem passar por tratamentos espirituais. É aí onde eu e você observa, infelizmente, muitas tragédias no meio evangélico. Tragédias assim, quedas de homens, de mulheres, cantores, pastores, bispos, apóstolos, nesse sentido. Então surgiu o Ministério Restaurecer, que há pouco mais de 4 anos nós temos assim tido do Senhor profundas experiências com Deus sobrenatural. Então o Ministério Restaurecer tem hoje vários seminários. Seminário de restauração espiritual, que é algo pessoal para você, que esse seminário todo mundo deveria fazer. Seminário de restauração espiritual familiar,
porque nem toda família é de Deus. Você vai conhecer nesse seminário os princípios espirituais que destroem as famílias, acabam os casamentos. É um seminário também destinado para todas as pessoas. Nós temos um seminário de restauração radical para jovens e adolescentes. Os jovens, eles não têm entendimento espiritual, ele não tem discernimento espiritual, ele não tem força espiritual, ele não se cobre espiritualmente sozinho, e os jovens são uma presa muito fácil para os ataques dos agentes malignos. Esse seminário. Nós também temos um profundo seminário que eu penso que seja único aqui no Brasil, um seminário de libertação sexual. Esse seminário é coisa assim do outro mundo. E quando eu falo coisa do outro mundo, pode esperar, porque são coisas do outro mundo esse seminário de libertação sexual. É uma coisa profunda esse seminário. E nós temos também um seminário de restauração emocional. Por quê? Os agentes espirituais malignos, ele entra na vida das pessoas e promove as doenças. Então, nos nossos seminários, quantas pessoas foram libertas do pânico, do medo, da depressão, da ansiedade, da angústia, desejo de suicídios? Quantos? Então, nós temos um seminário exclusivo para tratar de maneira espiritual a depressão, o medo, o pânico, a fobia, o desejo de suicídio. É um seminário também sobrenatural. Tudo cristão, que eu vou lhe apresentar princípios espirituais e clamar a um Deus sobrenatural que talvez você nunca conheceu sobre a sua vida. E o Ministério Restaurecer tem diversos cursos para o crescimento espiritual da igreja. E dentre desses cursos, nós temos esse curso que é o curso de princípios espirituais do exorcismo. Eu já sofri muito para poder lidar com os agentes espirituais malignos. Sofri muito. Mas Deus, ao longo de 20 anos, foi me aprimorando, dando revelações, expertises, experiência. E hoje, 20 anos na prática do exorcismo, eu estou passando para você, para habilitar você nesse poderoso curso. Primeiro eu quero que você preste atenção aqui a uma coisa. Aonde você identifica na Bíblia Sagrada que um espírito imundo saiu de uma pessoa por conta própria? Você não tem isso na Bíblia Sagrada. Você não enxerga isso na Bíblia Sagrada. Todos os espíritos imundos, para sair de uma pessoa, é necessário uma intervenção sobrenatural de Deus a partir da vida de um cristão. Foi assim que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus foi aquele que não deixava as pessoas viverem possuídas pelos demônios. Jesus intervia. O exorcismo foi uma prática do ministério de Jesus e deve ser também uma prática da igreja hoje. Eu tenho uma história muito interessante para lhe contar no final dessa mensagem. E hoje o que é que eu observo? Uma carência muito grande de pessoas nessa área. Eu observo a igreja, ela agoniza precisando de pessoas que possam impor as mãos e expulsar os demônios da vida das pessoas. Isso foi rotineiro no ministério de Jesus, mas se tornou escasso para os dias de hoje. É necessário pessoas habilitadas e capacitadas. E quem sabe você vai me dizer assim, mas os pastores nos dias de hoje precisam trabalhar fora. Os pastores no dia de hoje, eles estão muitos administrando problemas criados pelos próprios agentes espirituais na vida da igreja.
Os coitados dos pastores correm aqui, correm ali, correm aqui, correm ali, correm ali e não tem tempo de capacitação que eles precisam. E esse curso é sim destinado também para os ministros do Evangelho que precisam, que querem ter experiência nessa área aqui, em nome de Jesus. Então, queridos, esse curso, Princípios Espirituais do Exorcismo, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para a sua vida. Deixa eu lhe trazer uma experiência. Há muitos anos atrás eu não era pastor e eu fui orar por uma moça bem magrinha. E na hora que eu fui orar por ela, um agente espiritual maligno incorporou nessa moça. E ali eu dizendo assim, em nome de Jesus, saia! E ele dizendo assim, eu não saio. Eu dizendo, em nome de Jesus, saia. Ele dizia assim, eu não saio. Eu disse, em nome de Jesus, saia. Ele disse, eu não largo, eu não deixo ela. E ali eu fiquei travado sem saber o que fazer. Nesse curso você vai aprender por que é que um agente espiritual maligno diz, eu não largo, eu não deixo, eu não saio. Você vai entender tudo isso nesse curso. E o que eu observo na vida da igreja? Falta de experiência nessa área. Eu vejo que a igreja tem falta de habilidade nessa área. Eu vejo que a igreja é ignorante nessa área. A igreja, com medo, ou por ignorância, ou por falta de experiência, abandonou essa área, esse chamado ministerial que Jesus tem para a sua própria igreja. A igreja abandonou, a igreja ignora, a igreja tem medo das coisas espirituais. Certo dia, um homem não cristão chegou para mim e disse assim, irmão Jefferson, eu não era pastor na época, ele disse, eu transito ali em frente ao cemitério, e é uma área que passa muitos cristãos, mas é uma área também, pastor, que tem muito despacho, muitas oferendas, coisas pesadas, na frente de um grande cemitério aqui em Recife. Ele disse, eu quero que o senhor me explique algo. Eu digo, diga. Ele disse, é porque quando eu vejo que alguns cristãos vão assim na minha frente, e quando eles observam tudo aquilo, eles dão um pulo, irmão Jefferson, tão grande de medo, eles atravessam a pista, só falta sair correndo, irmão Jefferson. Por que isso, irmão Jefferson? Já parou para pensar? Eu reformularia a pergunta desse irmão. Em certo sentido, o irmão estava dizendo assim, por que as obras do ocultismo, por que as obras de feitiçaria está botando a igreja para correr? Aquele homem estava dizendo assim, é incoerente isso. E veio pedir explicação a mim. E eu expliquei. É incoerente as obras do ocultismo botar a igreja para correr. Então, a igreja precisa urgentemente de pessoas habilitadas, capacitadas para ajudar pastores, também líderes, membros, porque eu vejo muita aberração. Não confunda expulsar espíritos malignos com espantar espírito maligno. Tem muita gente que espanta. Eu estou falando de expulsar. Aquilo que Jesus fazia. E talvez você esteja me perguntando, pastor, será que eu vou ter condições? É claro que tem. Eu quero te contar uma história. Na última quarta-feira do mês, na igreja, eu fazia um culto de libertação. E as pessoas da igreja que eu selecionei, ajudei, capacitei, orientei, mostrei, essas pessoas me ajudavam, havia muita gente. E na hora que começavam as orações, era muita possessão. E essas pessoas me ajudavam. Eu ficava com os piores casos. Os casos menores, eles iam me ajudando, eu orientava aquela instrução, chegava perto, ensinava, fazia tudo isso. E dentro dessas pessoas que nos ajudavam, era uma irmã que eu amo muito, do louvor. Ela sempre, quando terminava o louvor, corria para ajudar a gente também a expulsar os espíritos malignos da vida das pessoas.
Ali nós vimos muitos milagres acontecerem para a honra e glória do nome de Jesus. E certo dia essa irmã pediu uma autorização a mim para fazer parte de um culto, de um evento, de outro ministério. E aí eu disse, tudo bem, vá. E ela foi. E depois ela me procura, acho que foi na outra semana do culto que ela estava louvando, ela veio com um sorriso aqui, diz assim, pastorzão, deixa eu lhe contar uma experiência que houve. Diga, filha. Ela disse, lembra aquele culto que eu fui, não sei o que? Eu disse, lembro. Ela disse, pastor, teve um momento que uma moça ficou incorporada com um agente maligno. E aí todo mundo ficou com medo, pastor, na igreja. Aí o pastor e um outro membro lá, parece que era um bispo, estava junto lá. Aí eles foram, pastor. Mas foi uma luta tão grande, eles agindo ali com aquela moça endemoniada, todo mundo na igreja assim, ó, recuado, com medo, aquela coisa. E aí eu disse assim, meu Deus, eu vou lá. Aí eu pedi coragem a Deus e pedi permissão a ele, dizendo assim, vocês permitem que eu ore por essa moça? Porque eu tenho experiência com isso. E os ministros olharam para ela assim e disse, tudo bem, ore. Esse pastorzão, quando eu fui, que comecei a orar, num instante, pastor, aquele agente maligno soltou aquela moça. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, porque com as experiências, os ensinos que o Senhor me deu, eu pude resolver isso em nome de Jesus. É isso que Deus quer, pessoas habilitadas, capacitadas, para poder ajudar outras pessoas. E você pergunta, pastor, o que é que nós vamos aprender nesse curso? Eu vou te mostrar. Me permita aqui diminuir a tela do meu e te mostrar o conteúdo desse curso. Nós vamos fazer um paralelo entre Deus e o diabo. Deus tem grandeza? Tem. O diabo tem grandeza? Tem. Só que a grandeza do diabo não é igual à grandeza de Deus, mas o diabo tem grandeza. Nós vamos fazer análises espirituais implícitas no exorcismo. Quando uma pessoa incorpora, existem 1000 possibilidades, 1000 situações ali por trás. Não é uma coisa simples e besta. Se ora no nome de Jesus, mas o que está ali por trás é o universo. Nós vamos falar sobre análise do comportamento espiritual. Se o que a pessoa apresenta é algo espiritual, maligno, ou é natural? Uma reação do corpo, ou é uma reação emocional, ou é uma reação psicológica. Nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender conceito de libertação, porque libertação é uma coisa, o exorcismo é outra coisa totalmente diferente. A libertação usa o exorcismo, mas o exorcismo não é libertação. Então vamos conhecer o conceito do exorcismo, algo poderoso, maravilhoso, sobrenatural. Opressão demoníaca, como é a opressão demoníaca, como começa, quais são as portas, quais são os sintomas da opressão demoníaca sobre a nossa vida. Vamos falar sobre possessão. É a partir do momento em que o agente espiritual maligno entra dentro da pessoa, semelhante como um homem entrasse dentro de um carro e começasse a dirigir. Nós vamos falar a respeito do que é a possessão maligna e os sintomas das possessões malignas. Olha, é um curso extraordinário. Eu tenho certeza que você, ministro do Evangelho, você obreiro, você líder que deseja crescer, você vai amar esse curso em nome de Jesus. Então nós vamos aprender nesse curso as diversas formas de possessão. Meu Deus do céu! Eu já vi cada coisa, eu já vi cada maneira de possessão terríveis, mas em todas, com sabedoria de Deus, experiência, Deus me fez ser mais do que vencedores. Então existem diversas formas de possessão. Quem sabe tem uma pessoa possessa do seu lado e você não sabe identificar. Nesse curso você vai
aprender isso em nome de Jesus. Também vou explicar de uma maneira didática, passo a passo, casos que não usa exorcismo. Nem todo caso usa exorcismo, eu vou lhe explicar. Campo de batalha, isso é demais, extraordinário campo de batalha. O diabo, ele é estrategista. Ele tem um campo que ele chama a igreja para esse campo e nós não podemos ir. Nós temos que chamar ele para um campo da igreja. Aleluia! Análise do ambiente. Será que em todo lugar é propício fazer uma oração de exorcismo? Nós vamos aprender a analisar o ambiente, o que está no ambiente. Aleluia! Preservar a integridade física da pessoa. Meu Deus, eu já vi tanta coisa. Machucar, amarraram pessoas de corda, deram banho de óleo sobre a vida da pessoa, molharam a pessoa, a noite inteira um processo de exorcismo. Meu Deus! Falta de experiência, mas esse curso vai te habilitar para isso, preservando a integridade física e moral da pessoa na hora do exorcismo. Será que um homem pode fazer exorcismo na mulher? Será que a mulher pode fazer exorcismo no homem? Quais são as complicações? Você vai saber de tudo nesse curso. Qual é o teu nome? Qual é o nome da entidade? Qual é o nome do espírito que está ali? Você vai ter uma revelação disso sobrenatural. Se você já encontrou uma pessoa possessa, o que nós vamos fazer? Princípios extraordinários estão aqui. Sabe que a pessoa fica possessa direto? Você deve conhecer uma pessoa assim. A gente vai estar espantando mosca? Não, a gente precisa saber os principais ações, atitudes para ajudar essas pessoas. Uma pessoa que fica possessa no meio do culto, o que fazer? Meu Deus, você vai ter todo esse conhecimento, porque às vezes o inimigo faz com que uma pessoa fique possessa no culto e ali ele vai desestabilizar o culto, a mensagem de Deus. Você vai aprender a dar uma ordem ao espírito maligno, ele vai se levantar do lugar onde ele está e vai te seguir lá para fora do culto e lá você vai fazer os processos que tem que fazer. Então a gente também, vou te explicar a oração de exorcismo. Teve uma vez que um obreiro me procurou e disse assim: "Ô pastor, por que eu encontro pessoas na rua que estão assim, cheias, possuídas pelo mal? A gente ora e não acontece nada na vida dessa pessoa, pastor. A oração não tem poder." Eu disse: "Meu amado, não é isso não. Existe uma oração que fundamentada em princípios espirituais que Deus reconhece." Essa oração desse curso que eu vou te mostrar, com 3 minutos de oração, o espírito maligno não aguenta, se manifesta na hora. É sobrenatural. Oração de exorcismo, essa que eu vou te falar aqui, é sobrenatural, é poderosa em Cristo Jesus. Aleluia. Todo demônio vai obedecer? Não, vai ter resistências. Eu vou te mostrar por que tem resistências. Eu vou te mostrar por que ele vai dizer não, por que ele não vai querer sair. Vou te mostrar as possíveis resistências. Tem retaliação, pastor, quando você trata com os espíritos malignos? Tem retaliação. Pessoas se mutilam, pessoas se acabam porque não sabem fazer uma oração de proibição de retaliação. Deus me deu uma oração que quando eu faço essa oração, nenhuma retaliação chega na minha vida, nem com aqueles que estão à minha volta, nem com aqueles que ajudam no Ministério Restaurecer. Eu vou te passar esse princípio, combatendo isso aí. E tem aconselhamento após o exorcismo. O aconselhamento é a chave. As pessoas são possuídas pelo mal e precisa de uma palavra de amor, de carinho, encorajamento. Eu vou te mostrar como se deve orientar uma pessoa após o processo de exorcismo. Esse aqui, meus amados irmãos, são 20 anos de experiência nessa área, que Deus me habilitou e me capacitou. E agora Deus quer que você seja habilitado, capacitado,
ungido, você será uma referência no teu ministério. Aleluia! Você vai ser um braço do teu pastor, se você for um líder, e se você for pastor, um bispo, um apóstolo, vai ter uma experiência maravilhosa com esse curso. Você pode ajudar os teus obreiros também para somar. Você pode habilitar a tua igreja, ungir pessoas, vai fazer a sua vida pessoal crescer, se tornar uma referência. Na igreja, existem pouquíssimas pessoas que sabem disso. E as que sabem, é um braço de Deus para ajudar pessoas. Eu tenho certeza absoluta que esse poderoso curso vai te ajudar muito a ajudar a você próprio, porque você vai identificar as coisas, vai orar por você próprio, você vai ajudar a tua família, que tem problemas espirituais, você vai ajudar os teus amigos, acima de tudo, você vai ajudar a igreja do Senhor Jesus, a ajudar o teu pastor, a ajudar o teu ministério, em nome do Senhor Jesus. Eu te espero nesse curso. Os segredos de 20 anos de exorcismo vai ser passado para você, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai, no nome de Jesus, toda ação espiritual, todo medo, desconfiança, toda ação, meu Pai, maligna, contrária à tua vontade, sobre a vida dessa pessoa, espírito de medo, espírito de dúvida, espírito de desconfiança, espírito, Senhor Jesus Cristo, de negligência, de medo, Pai, em nome de Jesus, eu dou uma ordem no mundo do espírito, eu quebro as forças agora contrárias sobre a vida dessa pessoa, eu anulo os dardos inflamados do maligno sobre a vida dessa pessoa, eu desfaço as ações espirituais malignas, Senhor, impedindo o crescimento espiritual dessa pessoa, em nome de Jesus. E eu decreto, meu Deus, a vitória da cruz sobre essa vida dessa pessoa, em nome de Jesus, e a unção, meu Deus, que o Senhor derramou sobre a minha vida, que seja liberada sobre a vida dela também, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.